Olha, a maior incidência de doenças respiratórias acontece durante o outono e inverno, por conta do tempo seco. Isso tem colaborado com o aumento dos atendimentos e de internações nas unidades de saúde por conta dessas doenças. O Alex Rodrigues mostra mais detalhes desse assunto para a gente na reportagem. Olha só. Narinas e olhos ressecados, cansaço, dor de cabeça e febre. Aqui no hospital, conversando com as pessoas que estão ali aguardando atendimento, esses foram os sintomas mais comuns apresentados. E é normal para essa época do ano, uma das mais secas em quase todas as regiões aqui do país. Na região centro-oeste, a baixa umidade do ar é um fator agravante. Conversamos com uma infectologista que nos explicou o porquê nesses meses os problemas respiratórios são tão frequentes. A gente costuma dizer que os quadros respiratórios, os infecciosos, eles são sazonais, que é de um período do ano mais específico. Para a gente aqui no Hemisfério Sul, e falando especificamente que a gente está em Goiânia, a gente está no período do clima seco, começa o clima seco, as chuvas já passaram, e frio, né? A gente está vivendo um período que as temperaturas já caíram bastante. A gente tem um clima nada favorável, a gente fala que é um clima de deserto, né? As noites e madrugadas são muito frias e os dias são muito quentes. Então é um quadro perfeito para os vírus respiratórios circularem. Então a gente está na sazonalidade no período do ano de influenza, vírus sincicial. A gente tem visto muito exame positivo para vírus sincicial, principalmente na pediatria. E já é a época dos vírus de gripe e resfriados. Quem passou pelo consultório com dificuldades respiratórias e agora já sabe o que tem é o Pedro Henrique, que está pronto para iniciar o tratamento. Comecei com uma gripe muito ruim, tá tossindo demais e eu tava com muita dor no peito, eu tava com muita falta de ar, muitas dores no corpo também. E aí segunda eu nem fui pra aula, porque segunda eu ainda tava ruim, é muito ruim de respirar, fica o nariz entupido, fica muito ruim. E quais são as recomendações que o médico passou para você? Bom, ele passou para eu não ficar perto de muita gente, né? Aí eu peguei um atestado dessa semana inteira para não ter contato com os colegas e os colegas pegar também. E o médico também falou que se eu tiver sentindo umas dor nas costas, eu tiver piorando, eu voltar e que aí ela vai me revisar de novo. Influenza, resfriado, dengue, pneumonia, Covid-19, alergias. Todas elas apresentam sintomas parecidos e é importante buscar um consultório médico para que o tratamento adequado seja feito e o problema não se agrave. Uma recomendação bem importante é não ignorar sintomas. Sabe, não achar assim, vai passar, vai melhorar, porque às vezes o paciente que você recebe, se ele chega muito grave, mesmo tendo todo o recurso e estando num serviço de referência, às vezes tem coisas que a gente perdeu o tempo, né? Então eu penso muito isso, assim, e essa atenção para o tempo do atendimento, principalmente para os pacientes que todo mundo sabe que tem fatores de risco, né? Então, pacientes idosos, a gente não pode falar assim, é só um resfriado, vai passar, né? Até mesmo porque, falando, né, pegando esse gancho assim que a gente tem visto, o grande aumento de vírus influenza, tem remédio, tem antiviral, tem indicação. Então, assim, teoricamente, por protocolos, ele tem os grupos específicos. Então, um paciente idoso não esperar passar, porque ele pode fazer diagnóstico e pode começar a medicação quanto antes. Paciente gestante, né, que é fator de risco. A gente sempre vai pensar nos extremos de idade. Então, os idosos e as crianças. Como a gente está falando de doença respiratória, quem tem comorbidades pulmonares, né, doenças respiratórias, doenças da parte pulmonar, e tem alguns outros detalhes. Então, assim, o que eu penso muito
é que a gente tem que pecar por excesso nesse atendimento. Então, assim, febre alta, um quadro respiratório, todo mundo tinha aquele grande medo no Covid, né? E não deixar isso, pensar assim, Covid diminuiu, então tá tranquilo. Principalmente quem se encaixar nesses grupos de risco. Higienização das mãos e uso de máscara continuam sendo recomendados para aqueles que sentem qualquer tipo de incômodo. Aqueles que se enquadram nos grupos de risco também devem adotar esses cuidados. Além de uma boa hidratação, existe uma maneira tradicional e completamente eficaz no combate a essas doenças respiratórias. O caminho sempre foi vacina. Ela é uma vacina anual, até por conta dessa sazonalidade, as mudanças do vírus. Então, todo ano a gente tem uma vacina nova, geralmente feita de fevereiro a abril, mas março, abril, a vacina está disponível tanto no serviço público quanto no privado. Importantíssima, né? Ter a ideia, assim, não é uma vacina de vírus vivo, não é uma vacina que tem contraindicações importantes, né? Porque a gente tem é uma vacina que já existe há um bom tempo. Então, não ter essa ideia que seria uma coisa nova, que tem restrições, ela é uma vacina bem ampla. Dose única anual. Eu costumo falar isso assim, qualquer medicamento que a gente faz, qualquer vacina, a gente sabe que tem aquelas reações de uma dor no corpo, uma febre, isso qualquer vacina pode ter. Vacina da gripe muito tranquila. Às vezes tem uma ideia popular assim, fiz a vacina e peguei gripe da vacina. Jamais. Vacina de gripe não é vírus vivo, ela não causaria doença. Aí escutamos quem entende do assunto. Então, o Alex começou a listar ali as doenças, dá até um susto na gente, né? Quantas doenças virais existem e começam a aparecer com muita frequência nessa época do ano. Mas a doutora explicou, tem como a gente se proteger e a maneira mais eficaz é a vacinação. Não deixe de se imunizar, especialmente você aí que pretende vir até Trindade durante a Romaria do Divino Pai Eterno. Tá na hora de se vacinar, viu? Faltam 24 dias, tem o período ali, né, que demora para a vacina começar a ter a sua plenitude no exercício da função ali dentro do nosso organismo. Então tá na hora de você se imunizar, principalmente, mas não só quem vem aqui até Trindade durante a Romaria. Muita gente, pessoas de várias regiões, muita gente idosa, muitas crianças também. Então cuide de você, cuide da sua imunidade, porque é importante para que você viva sempre com muita saúde e protegido. Não tem motivo para a gente não vacinar, tá bom?